O hino de Itauá é um dos hinos mais belos que conheço. E para adentrar um pouco na história do hino, nada melhor do que começar a falar um pouquinho sobre o seu compositor. Dr. Nilson Furtado, cearense nascido na cidade de Lavras da Mangabeira. Ele foi integrante da Polícia Militar do Ceará, onde reformou-se como tenente. Também integrou a Polícia Civil do Estado do Ceará, ocupando o cargo de delegado. E no ano de 1971, Dr. Nilson formou-se em odontologia pela Universidade Federal do Ceará. Recém-formado, em 1971, ele veio morar aqui em Itauá, a convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itauá, onde passou a ser o dentista de grande parte da nossa população, sobretudo a população mais carente. Durante a sua estadia aqui em Itauá, por mais de 35 anos, Dr. Nilson também foi vereador em nossa cidade, recebeu o título de cidadão tauaense e nos deixou um grande legado que foi a Exaltação a Tauá, poesia criada por ele no início dos anos 80, e numa parceria com o maestro Jurandir Tenório, eles musicaram, fizeram a melodia da poesia que resultou no hino de Itauá. Falar um pouquinho do hino de Itauá enquanto poesia. O compositor ele fez a poesia com 5 estrofes, sendo 4 estrofes oitavas e uma estrofe sextilha. Na poesia, uma estrofe de 8 linhas ou 8 versos é chamada oitava. E uma estrofe de 6 linhas ou 6 versos é chamada de sextilha. Então o hino de Itauá ele foi composto por 4 oitavas e uma sextilha. Após ser musicado, a sextilha passou a ser o refrão, ou seja, uma estrofe de repetição que passou a intercalar as demais estrofes, as oitavas, e no final ela fechou a canção, como término da poesia. Eu sentado aqui no pé do cruzeiro, nesse fim de tarde que sozinho, fazendo uma referência e também reverenciando o dia 27 de novembro, juntando os fatos, encontrei uma grande coincidência, que me fez assim gostar mais do 27 de novembro. Esse cruzeiro aqui, ele foi fincado aqui nesse local no dia 27 de novembro de 1899. Olhando o histórico do Dr. Nilson, compositor do hino de Itauá, ele nasceu no dia 27 de novembro de 1935. Vindo mais para cá, o maestro Jurandir Tenório, um dos compositores da melodia do hino de Itauá, faleceu no dia 27 de novembro de 2007. No hino de Itauá existem algumas palavras que nós não temos o hábito de usá-las no nosso cotidiano. Eu diria que são palavras mais poéticas, até mais difíceis, que muitas vezes as pessoas perguntam o que significam essas palavras, e é agora que a gente vai falar o significado das palavras menos usadas que estão no hino de Itauá. A malha, trazer ou recolher a malhada, o gado, que seria guiar ou direcionar o gado a um determinado caminho. Paladino, indivíduo sempre pronto a defender os oprimidos e lutar pelos direitos à cidadania. Protótipo, é algo original, é algo modelo, é algo verdadeiro e vem de agricultor, protótipo da alma, natureza. Pertinaz, indivíduo que demonstra muita tenacidade, pessoa persistente. Portanto, o estoicismo aqui está relacionado à bravura e à resiliência de quem aceita a determinação da natureza, que muitas vezes nos trazem infortúnios, algo
que por conta, e podemos relacionar, né, com as seguidas e intensas estiagens que provocam ao sertanejo, ao homem e à mulher de Itauá, né, muitas privações e muitas dificuldades e sofrimento. Mas mesmo assim, né, com o exemplo de estoicismo, de resiliência, de bravura e de trabalho ao mesmo tempo, o tauaense, historicamente, e esse é um legado que passa de geração para geração, né, na interpretação da letra do hino de Itauá, é forte, invencível e varonis. Então somos fortes, invencíveis e varonis, tendo o estoicismo como exemplo a referendar essas características tão bem descritas por Dr. Nilson Furtado. Eu falei um pouco do hino de Itauá enquanto poesia, agora falar um pouquinho enquanto música. Para isso, falar um pouco de Francisco Jurandir Tenório, Maestro Jurandir. Jurandir nasceu no Rio de Janeiro, filho do Tenente Pereira e de Dona Juraci. Tenente Pereira, músico, reformado da Polícia Militar. Ele veio morar em Itauá em meados dos anos 60. E nesse período também ele foi regente da banda de música de Itauá, banda Chico Clarinete. Jurandir chegou em Itauá, tinha mais ou menos entre 14 e 15 anos. Como já tocava instrumentos, integrou também a banda nesse período em que seu pai era regente. Depois Jurandir foi estudar em Fortaleza, concluiu o estudo, foi convidado para trabalhar em Quixeramobim, para dar aula de música na Escola Estadual de Quixeramobim. Consequentemente, foi convidado a integrar o conjunto, ou banda Os Monólitos de Quixadá, uma banda de renome, na época onde Jurandir passou mais de 12 anos, gravou o disco vinil da banda na época. Depois Jurandir retornou para Itauá, onde construiu sua família, e foi regente da banda Chico Clarinete também, em Itauá, por um tempo. Ensinou música no Colégio Antônio Araripe por bastante tempo. E no início dos anos 80, logo após Dr. Nilson escrever a poesia Exaltação ao Itauá, Dr. Nilson convidou Jurandir para fazerem a melodia. E juntos eles criaram a melodia do hino de Itauá. Em seguida, Jurandir criou a primeira introdução, porque o hino de Itauá tem 3 introduções. A primeira foi criada logo que o hino foi criado. Jurandir criou a primeira introdução. No início dos anos 2000, quando o maestro Manuel Ferreira fez a partitura do hino de Itauá, ele criou uma outra introdução que acho que ele achou mais conveniente, que passamos a executar em todos os locais e eventos o hino de Itauá com a introdução criada pelo maestro Manuel Ferreira, de Fortaleza. E agora, em 2021, a introdução do hino de Itauá passou por uma outra transformação, alguns arranjos diferentes, criados pelo maestro Cleiton Rocha. O maestro Cleiton é irmão do atual regente da banda Chico Clarinete, maestro Cláudio Rocha. É a introdução que a gente utiliza atualmente. Introdução é a parte instrumental de uma canção. É exatamente a função da introdução, definir o tempo exato de entrar a voz e também a tonalidade que a voz vai cantar. A introdução tem esse objetivo. Algumas músicas instrumentais têm também uma introdução, só que necessariamente ela já vai direta por conta que a música é toda instrumental. No caso da música cantada, a canção, o hino, tem o diferencial da introdução que demarca o tempo X da voz entrar e a tonalidade da voz. Então nós vamos ver agora as 3 introduções do hino de Itauá. A primeira criada no início dos anos 80 pelo maestro Jurandir Tenório, a segunda no início dos anos 2000 pelo maestro Manuel Ferreira
E a terceira introdução, criada agora em 2021, pelo maestro Cleiton Rocha. E em seguida, a gente vai ouvir o hino de Itauá cantado de uma forma totalmente diferenciada, por várias pessoas, sem a tonalidade devida, cada uma no seu jeito, na sua performance. Eu até fui muito privilegiado, eles cantaram para mim em primeira mão. Comuniquei-lhes que seria divulgado nas redes sociais, para que não tivesse nenhum problema. Todos ficaram devidamente felizes em mostrar como cada ser humano tem capacidade de cantar, principalmente o hino da sua cidade. Então vamos ver agora as 3 introduções e o hino de Itauá cantado da forma mais diversificada possível. Querido, em ti nascidos com sublime a te amar, vivemos o progresso dessa terra. penso que encerra em nosso peito amor sem par. Relíquio do passado glorioso, repositório no presente e no amanhã. Hoje no porvir, grande amor por ti, em nossos corações perdurará. Dentre os tauaenses, oh, não há quem pense em te esquecer, Tauá. Enquanto nas caatingas o vaqueiro amalha o gado com coragem e destemor. Nos campos a seara só a pino, qual paladino destemido agricultor. Protótipos da alma sertaneja, que na peleja não se abate ou faz curvar. hoje no porvir, grande amor por ti, e nossos corações perdulará. Entre os tauaenses, oh, não há quem pense em te esquecer, Tauá. Teus clãs, nossos maiores no passado, tiveram fibra e bravura de heróis, deixando a nós outros o legado. Em morredouro só o trabalho constrói. Exemplo de estoicismo que nos leva a sermos fortes e invencíveis varonis. Hoje no porvir, grande amor por ti, em nossos corações perdurará. Dentre os tauaenses, oh, não há quem pense em te esquecer, Tauá. Às margens do Trici repousas bela, linda donzela, sombra do Quinamuiú. tens porte e perfil de realeza, rara beleza, princesa dos Inhamus, espelhas do Nordeste brasileiro. A natureza, raça forte, pertinaz. Hoje no porvir, grande amor por ti, em nossos corações perdurará. Dentre os tauaenses, oh, não há quem pense em te esquecer, Tauá.